Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A vossa serva, Senhor, exulta de alegria com a vossa salvação. Cantamos esta antífona de entrada porque celebramos a memória de Santa Mónica, mãe de Santo Agostinho. Saúdo-vos a todos, irmãos e irmãs aqui presentes, também todos os nossos irmãos que estão unidos a nós através da internet. Para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, consolação dos que choram, vós que atendestes misericordiosamente as lágrimas de Santa Mónica pela conversão do seu filho Agostinho, concedei-nos pela intercessão da Mãe e do Filho que saibamos chorar os nossos pecados para alcançar a graça do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, eis o que vos pedimos e recomendamos no Senhor Jesus. Recebestes de nós instruções sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus, e assim estáis procedendo. Mas continuai a progredir ainda mais, pois conheceis bem as normas que vos demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vos santifiqueis, que eviteis a imoralidade, que saiba cada um de vós conservar o seu corpo em santidade e honra, sem se deixar dominar pelas paixões, como os pagãos que não conhecem a Deus.
ninguém lese ou prejudique seu irmão nesta matéria, pois de tudo isto se vinga o Senhor, como já vos temos dito e assegurado. Porque Deus não nos chamou a viver na impureza, mas na santidade. Portanto, quem rejeita estas instruções não rejeita um homem, mas o próprio Deus, que vos dá o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alegrai-vos justos no Senhor, alegrai-vos justos no Senhor, alegrai-vos justos no Senhor, alegrai-vos justos no Senhor. O Senhor é Rei, exulte a terra, rejubile a multidão das ilhas. Ao seu redor nuvens e trevas, a justiça e o direito são a base do seu trono. Alegrai-vos justos no Senhor, alegrai-vos justos no Senhor. Derretem-se os montes como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos proclamam a sua glória. Alegrai-vos justos no Senhor,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. Como o esposo se demorava, começaram todas a dormitar e adormeceram. No meio da noite ouviu-se um brado: Aí vem o esposo, ide ao seu encontro. Então as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam: Talvez não chegue para nós e para vós, e dantes comprá-lo aos vendedores. Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta fechou-se. Mais tarde, chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, dizia São Paulo aos Tessalonicenses: recebestes de nós instruções para procederdes de forma a agradar a Deus. Ou seja, Paulo dá instruções aos destinatários da sua carta, neste caso aos Tessalonicenses, mas deu instruções a todas as outras igrejas que ele fundou, de como agradar a Deus. E até diz: vós já estáis a agir bem, mas deveis progredir ainda mais. Ora, aqui temos nós um grande desafio para a nossa vida: agradar a Deus, fazer o que lhe agrada, que é o mesmo que dizer fazer a sua vontade. Nós que vimos aqui a Fátima, não estamos aqui simplesmente para fotografar a imagem de Nossa Senhora, nem simplesmente para a visitar, nem somente para lhe apresentarmos as nossas ofertas, as nossas promessas e as nossas orações. Tudo isto é importante, mas o essencial é exatamente isto: aprender com a Mãe de Jesus como devemos agradar a Deus. Repito, aprender com a Mãe de Jesus como devemos agradar a Deus. Porque foi para isto que ela veio aqui, para nos falar de Deus e para nos trazer a mensagem de Deus. Podemos até dizer que ela veio aqui dar-nos as instruções que Deus quer dar a cada um de nós para progredirmos na nossa vida e para termos uma vida como Deus quer.
resumindo, para podermos agradar a Deus. Nós devemos ter todos esta intenção e esta preocupação de agradar a Deus. Deus, nos nossos dias, anda muito esquecido, muito posto de lado, muito abandonado, como se Ele não importasse, ou como se só importasse naqueles dias em que não há mais solução nenhuma, e então voltamos para Deus a ver se Ele ao menos no fim de tudo se lembra. Nós não devíamos viver assim. Devemos viver sempre na presença de Deus. Devemos viver sempre em união a Ele, viver sempre em comunhão com Ele, em diálogo com Ele, sempre, todos os dias, quando tudo corre bem, quando nem tudo corre bem, quando estamos para desanimar, devemos estar sempre unidos a Deus. É aquilo que nós aprendemos também hoje com a santa que celebramos, Santa Mónica. Durante anos e anos, ela chorou e rezou para que o seu filho se convertesse. Chorou e rezou, sempre diante de Deus, sem nunca desanimar, sem nunca desistir, pedindo sempre a Deus que fosse feita a sua vontade. Também nós, talvez hoje, nos nossos dias, vivamos como Santa Mónica, chorando muito, mas também devíamos viver como ela, rezando muito. Devemos chorar, se temos motivos para isso, mas também devemos rezar, acompanhar as nossas lágrimas com orações, sem desanimar, pedindo sempre a Deus que se faça a sua vontade. Peçamos à Santa Mãe de Fátima que nos ensine a todos a agradarmos a Deus, que nos ensine a chorar e a rezar, mas de forma que estejamos em comunhão com Deus, que estejamos unidos a Ele, para que Ele nos proteja e nos guarde sempre. Amém. Irmãs e irmãos, a vida dos cristãos é uma longa vigília à espera do Senhor que vem, como a todos é dito no próprio dia do batismo. Peçamos ao Pai do céu que nos recorde muitas vezes essas palavras, dizendo todos: Pai de bondade, ouvi-nos. Pai de bondade. Por todos os batizados da nossa Igreja particular, para que, iluminados por Cristo no batismo, renovem com frequência as promessas batismais, oremos ao Senhor. Pai de bondade, ouvi-nos. Por todos aqueles que se tornaram filhos da luz, mas o esqueceram e vivem na noite do pecado, para que reacendam em Cristo a sua fé, oremos ao Senhor. Pai de bondade, ouvi-nos. Pelos cristãos que o Senhor chama à santidade, para que não se deixem dominar pelas paixões, mas em tudo procurem agradar a Deus, oremos ao Senhor. Pai de bondade, ouvi-nos. Pelos doentes que contrariam o vírus da SIDA, para que os profissionais de saúde os ajudem na recuperação da saúde física e espiritual, oremos ao Senhor.
Pai da bondade, ouvi-nos. Por todos os membros da nossa comunidade, para que alimentem com diligência as suas lâmpadas, com a oração, a palavra e a Eucaristia, oremos ao Senhor. Pai da bondade, ouvi-nos. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos ao Senhor. Pai da bondade, ouvi-nos. Senhor, nosso Pai Celeste, não permitais que a luz da nossa fé se apague, nem que a certeza da nossa esperança desapareça. Por Cristo, nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, fazei que a nossa humilde oferta, em honra dos vossos santos, vos seja agradável e nos purifique o corpo e o espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja,
e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Os que seguem o Cordeiro estão na presença de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta,
Oremos. Senhor, que nos fortalecestes com estes dons sagrados, ao celebrarmos a festa dos vossos santos, fazei-nos participar um dia nos bens eternos, cujas primícias saboreamos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para todos vós, irmãos e irmãs. Um feliz regresso às vossas casas e para os que vão para outros países, que a viagem corra bem e que recebam muitas graças de Deus. Também enviamos um santo dia para todos os nossos irmãos que estão unidos a nós através da internet. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças